Imagina você ter que subir 11 quilos para pegar um campeão de uma categoria de peso maior. Um cara mais forte que você, mais alto que você e mais pesado que você. Cara, eu com certeza ficaria com muito medo. Mas o Benavidez não ficou. E hoje eu vou te contar essa história do Benavidez, que não tem nenhum vídeo no canal. O primeiro vídeo dele aqui, te mostrar exatamente a última vitória que ele teve, que foi um nocaute impressionante. Mas não só isso. Foi uma aula de pressão, combinação, escolha de golpe, inteligência de luta. E a gente vai contar um pouquinho da história dele aqui, porque a pergunta não é só como o Benavidez ganhou, mas simplesmente como que ele subiu tanto de categoria, conseguiu desmontar um campeão maior que ele, sem depender de ser mais forte no ringue. O Benavidez vem fazendo feitos inéditos no mundo do boxe, é um dos grandes nomes do boxe moderno, mas pouca gente conhece. Muita gente pede aquela famosa luta do Canelo contra o Benavidez, luta que, pô, quem sabe um dia vai acontecer, né? Mas eu acho que não vai. Mas, enfim, a gente vai falar dessa luta em particular, da última luta que aconteceu aí em maio de 2026, que foi justamente a luta contra o Gilberto Zurdo Ramírez. Tem um detalhe no meio dessa história que muda completamente tudo. Pra gente entender o tamanho dessa luta, a gente precisa voltar um pequeno passo. O David Benavidez já tem um nome respeitado antes dessa luta, tá? Um cara que não apareceu ontem no mundo do boxe. Ele tem um cartel invicto, hoje ele tá com 32 lutas vitoriosas, sem nenhuma derrota e 26 nocautes. Já foi campeão mundial em 3 categorias diferentes, bicampeão da WBC pelos supermédios, virou campeão dos meio pesados e agora unificou WBA e WBO nos cruzadores agora em maio de 2026. Só que mesmo com tudo isso, ainda tem uma sombra rondando o nome dele. Cara, é impressionante que você não vê aqui no Brasil, principalmente, só quem é muito fã de boxe que conhece o Benavidez. Não é um nome que estourou a bolha, como um Canelo fez, por exemplo. Muita gente via o Benavidez como um monstro bastante ofensivo, mas ainda queria saber até onde esse cara podia chegar se ele encontrasse um cara naturalmente campeão, maior do que ele, um campeão estabelecido, um cara acostumado a segurar pancada no mesmo peso que ele. Mas aí que entra a história do Gilberto Zurdo Ramírez, um boxeador que a gente também não ouve muito a figura dele no Brasil, mas o Zurdo, apesar de não ter esse reconhecimento, era um campeão de verdade, bastante experiente, grande, resistente, o tipo de adversário que no papel justamente servia para testar o Benavidez numa nova categoria. E esse seria um dos testes também mais difíceis da carreira do Benavidez. Além de subir o peso, ele teria que se comprovar contra um cara que já lutou mais de 40 vezes e era um campeão na categoria. Esse contexto importa bastante, principalmente para ver como que vai ser a carreira do Benavidez daqui para frente, que a gente vai debater no final do vídeo. Porque subir de categoria, cara, não é brincadeira. Eu trabalho aqui em eventos de boxe ao longo do Brasil e eu vejo as pesagens acontecendo, vendo os atletas fazendo. É impressionante o quanto 3 quilos pode fazer a total diferença numa luta. Agora, subir 11 quilos, cara, é o peso aí de uma criança de 10 anos. Não, não é tudo isso, né? Eu falei merda aqui, 10 anos a criança já tá pesando mais. Mas, porra, é um peso de um bebê aí, 4, 5 anos, sei lá. A realidade, quando você sobe de peso, o que mais começa a te punir muito é ali você ficar mais lento, não tá acostumado a fazer as movimentações, os golpes, com todo aquele peso do corpo. A guarda começa a pesar mais, a mão começa a pesar mais também, o corpo te segura mais, o ritmo de luta fica mais lento. Tem um risco real de subir peso. O mais louco de tudo, que o Benavidez deixou claro depois da luta, que ele sabia de tudo isso, que comprova que ele estava fazendo tudo isso muito bem pensado. Então o Benavidez ele tinha uma única estratégia. Ele não podia ficar de trocação pura vencendo o braço contra o Zurdo. Ele tinha que ser mais inteligente que ele. Ele tinha que vencer no boxe. E eu gosto muito disso porque derruba uma ilusão que muita gente tem aqui no Brasil, que quando a gente olha para os grandes monstros do boxe, a ilusão é que quando o cara vence é porque ele bate forte e pronto. Mas na verdade, num nível muito alto, o cara forte vence quem sabe acelerar, sabe travar, sabe escolher a brecha certa, sabe entender a luta, entender o ritmo do adversário e controlar o tempo da luta. Agora vamos falar da luta em si. O que aconteceu, como que o Benavidez ganhou, como ele construiu um nocaute, como ele chegou até lá. Mas antes eu queria falar que assim, se eu não aceito aqui casa de aposta, tigrinho nesse canal, porque eu sei o que é bom pra vocês de verdade, eu não vou ficar recomendando besteira, eu trabalho apenas com marcas que estão aqui comigo apoiando a história do boxe, apoiando essa nossa missão de digitalizar o boxe no Brasil. E eu só te peço, em troca de todo esse conteúdo que eu posto de graça pra vocês, duas coisas. A primeira, a sua inscrição e seu like aqui no canal. A segunda coisa, se você for comprar alguma coisa nas lojas parceiras do canal, utilize os nossos cupons. A gente tem cupom na Growth Suplementos, você pode comprar whey protein, suplementos, creatina, tudo que você precisar
na Growth utilizando o cupom FALA e na Máximo Boxing, luva de boxe, coquilha, capacete, bandagem, até vestuário eles têm lá. Utilize o cupom FALA que você me ajuda muito a produzir mais vídeos como esse. Nossa meta é chegar até o final desse ano contando a história, cara, de quase todos os boxeadores que existem, pelo menos os maiores da história. Se eu esqueci de algum, pode deixar nos comentários que eu sempre vou colocando na minha listinha também. Então agora a gente vai pro ponto principal. O Benavidez ganhou essa luta por 4 coisas principais. A primeira delas, pressão. Segunda, volume. Terceira, seleção de golpes. E a quarta, leitura de reação. Parece simples eu falando assim, né, quando de maneira bem clara, mas dentro de um ringue, quando o cara tá vindo te bater maior que você, isso vira um inferno para quem tá do outro lado. Vamos passar ponto a ponto de maneira bem clara aqui para vocês. O primeiro ponto é a pressão. A pressão não é só andar para frente em linha reta. Isso aqui que muita gente não entende é extremamente importante. Tem muito cara que vê o Benavidez e acha que ele só entra acelerando, largando combinação, intimidando no grito do adversário. Mas não é isso. O Benavidez, muito no seu estilo, é de ocupar espaços com intenção e encurtando e diminuindo o ringue para o adversário, empurrando ele nas posições que a resposta do adversário fica previsível. Às vezes ele te faz andar reto. Às vezes ele te faz cobrir demais e ir para as cordas. Às vezes ele faz você fazer algum movimento errado. E quando ele vê que você está reagindo errado a algumas das armadilhas que ele colocou para você, ele já começa a deferir uma combinação com muitos golpes. Que é o segundo ponto, o volume de golpes. Também não é qualquer volume, não é um volume aleatório. Ele combina muito porque entende as sequências e prepara isso antes das lutas. Ele não joga golpe pensando em acertar aquele golpe. Ele joga o golpe pensando que a reação vai abrir um buraco depois. Então o jab não serve só para pontuar ou só para medir a distância. Serve para medir, serve para prender, serve para levantar a guarda do adversário, serve para congelar a perna do adversário. E quando a guarda sobe, a base trava, ele encaixa uma combinação de verdade no corpo. O Benavidez é um rei de buscar buraco no adversário, porque o adversário não consegue proteger tudo ao mesmo tempo. E esses buracos apareceram muito na luta contra o Zurdo. Nos momentos que o Zurdo liderava, ele era o contragolpeado. Quando hesitava, tomava um jab mais duro. Quando tentava empurrar o Benavidez para as cordas, o Benavidez escapava, rolava, aparava e devolvia. Olha o nível de complexidade. O boxe, ele tem poucos golpes, poucos movimentos, mas quando você faz isso em maestria, vira um xadrez. Não é só atacar bem, é atacar sem perder a capacidade de responder. Cara, uma vez que você entende isso no boxe, o esporte começa a ficar muito mais lindo. O Benavidez é um tipo de cara que entra na cabeça do adversário, começa a cansar o corpo e a mente dele, e isso pro boxe vale ouro, cara. O terceiro ponto é a seleção de golpes. Na pós-luta, inclusive, na entrevista, o próprio Benavidez fala que a seleção de golpes é uma parte muito importante. Não foi um discurso super bonito, motivador, mas foi o que aconteceu. Ele entendeu rápido que não precisava buscar um golpe mágico, aquele cruzado com a mão de trás. Ele precisava somar danos que ia se acumulando ao longo dos rounds e ia fazer o adversário cair. Ele precisava quebrar o Zurdo em camadas. Primeiro, uma mão para tirar a visão do Zurdo, para ele não conseguir enxergar. A segunda, vindo pela lateral onde ele não conseguia ver. A outra, no corpo, abrindo um buraco que foi colocado pela lateral, e a outra de retorno para tentar nocautear. Ele não estava caçando melhores momentos para colocar no Instagram dele. Ele estava desmontando o cara em estruturas. Olha que interessante, um golpe reto, um golpe cruzado, um golpe no corpo. Perfeito, um vindo de cada lugar. Isso é coisa de um lutador muito maduro, que realmente entende de boxe. Porque quando um atleta sobe de categoria, a tentação é mandar um sinal de força o tempo todo, ou tentar usar aqueles 11 quilos a mais para aumentar o poder de nocaute. E olha que, mano, pode falar de peso, eu tô bem gordinho ainda, então eu sei o que eu tô falando. Só que às vezes o cara exagera nisso e vira presa da própria ansiedade. Quando você é um cara mais forte, você tenta lá implantar força no adversário. Mas o Benavidez, ele fez o contrário. Ele aceitou que o adversário era superior a ele e ele teria que, então, na velocidade, na mão solta, na insistência e na inteligência. É quase como se ele tivesse lutado com a humildade na tática certa. Confiante, mas humilde. Eu acho bonito essas nuances de se observar numa luta, porque o ego começa a atrapalhar um lutador muito bom. E aí que a gente entra no quarto ponto. A leitura de reação. É aqui que a luta vai ficando mais interessante, uma nova complexidade. O Benavidez não soltava sequências aleatórias. Ele lia o que o Zurdo fazia e depois ele colocava um estímulo. Se o Zurdo se fechava demais,
ele vinha por fora, esticava a mão e vinha a resposta no tempo de abertura. Se ele tentava respirar e ter algum momento que ele parecia cansado, o Benavidez estava ocupando o espaço de novo e encurtando ele. Isso faz o oponente sentir que não existe pausa segura, que ele não ia poder se fechar, baixar um pouquinho a guarda, se movimentar pelo ringue. E quando o cara sente que ele não tem essa pausa segura, ele começa a lutar de maneira muito defensiva e ele evita atacar. E quando isso começou a acontecer, o jogo do Benavidez começou a entrar, a luta começou a escorregar da mão do Zurdo. E é exatamente o que eu senti vendo os melhores momentos do combate. O Zurdo tava ali, tava inteiro, tava tentando, tava indo bem, mas a luta tava entrando no ritmo do Benavidez. A partir do 4 round, isso ajuda muito a explicar. Eu não posso colocar, principalmente dessas lutas mais atuais, os trechos aqui por direitos autorais, mas sugiro que você veja a luta depois e tente encaixar o que eu tô falando pra você aqui. Lá foi onde a diferença deixou de ser técnico e virou uma vitória moral. Nos segundos finais, o Benavidez encaixou uma combinação, cara, pesada e forçou o Zurdo a se ajoelhar nos rings. Uma combinação que não foi aquele nocaute que o cara cai no chão todo duro, mas foi uma sequência de 3 a 4 golpes que o Zurdo depois dá um passo pra trás e fala assim, cara, não vou conseguir, vou ter que ajoelhar. Eu vou te falar que depois de algumas quedas, o Zurdo tentou responder, tentou lutar, tentou mostrar que ainda estava em jogo, mas, cara, o outro lado estava acelerando com muita consistência até a gente chegar no 6º e no último round, que o Benavidez realmente fechou a conta. Botou pressão, botou uma sequência, o cara já estava extremamente sobrecarregado antes de sair a queda ali nos 2 minutos e 59. Ali acabou de novo a luta. Mas aqui tem uma camada ainda melhor para você levar para o seu treino e aplicar aqui, tá? Porque esse vídeo não pode servir só para você admirar um monstro de elite. Eu gostaria que você visse esse vídeo e quando você for treinar, lembrar do que eu tô te falando para você aplicar isso nos seus treinos. O Benavidez é um ótimo exemplo de pressão boa e não desespero. A pressão boa é o espaço tomado, encurtar a distância, levar o cara ali, trabalhar bem o movimento de ringue, ter constância sem pressão burra. Isso deixa a outra pessoa sem reação. Se você treina boxe, não tenta só copiar a agressividade dele. Provavelmente você vai quebrar a cara quando você enfrentar alguém melhor que você. Agora, observar como ele entra com o jab, prende o rival, como ele solta uma sequência, a base estável, com uma estrutura ali atacando, com uma seleção de golpes, você começa a tirar ouro desses aprendizados. O Benavidez lembra de uma coisa que eu falo direto. O volume de golpes é importante, mas tem que ter intenção, tem que ter repetição, tem que ter insistência até o adversário falhar. O Benavidez mostrou, né, já nessas últimas lutas, que deixou de ser um cara divertido de assistir apenas, mas sim num território mais sério, de um cara que tem uma ameaça histórica, de um cara que pode lutar e enfrentar os melhores pound for pound da atualidade. Em alguns rankings, ele já saltou de 7º para 3º lugar melhor pound for pound da realidade. Eu entendo esse motivo. Porque, cara, subir 11 quilos, destruir um campeão do jeito que ele fez, não é um feito comum. Ele pode figurar como um dos maiores nomes do boxe da atualidade. Agora, qual que é a próxima luta do Benavidez? Muita gente falou da luta dele com o Canelo, que eu acho dificilmente vai acontecer. Tem uma luta ali nos supermédios que pode acontecer com o Bivol também, que seria muito interessante de assistir. E quem você acha que poderia ser o próximo adversário dele? Quem você gostaria que ele enfrentasse? Eu acho que falta um grande nome para ele enfrentar, um nome mais mainstream, que a gente conheça todo mundo, e se ele realmente ganhar, ele vai ser um boxeador um pouco mais respeitado do que ele é hoje. Qual que é a sua opinião? Vou deixar aqui um vídeo da biografia do Bivol, já falei dele aqui, você pode achar a biografia do Bivol aqui, clicando nesse vídeo ao lado. Não esqueça de usar os cupons nas lojas parceiras. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.